Fala rapaziada, esse é o canal Fazender TV, aqui é seu amigo Babu, mais uma vez. E eu fiz um shorts falando recentemente sobre o ano 1992, quando ocorreu a morte do Superman nos quadrinhos. Para essa geração de hoje, que lê quadrinhos hoje em dia, não sabe qual foi o impacto que isso causou no mundo dos quadrinhos e qual foi o frisson que isso gerou. Eu vou falar para você aqui a minha opinião sobre como isso causou no mundo dos quadrinhos e no entretenimento, né, da época, os leitores da época, que talvez o leitor de hoje jamais sinta essa mesma sensação que foi a morte do Superman em 1992. Desde já, roda a vinheta. Bem, rapaziada Fazender, desde já não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu ok, porque você com certeza é muito importante para o nosso canal, caso você seja novo aqui. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Se você quiser mandar um material de quadrinho nacional para ser divulgado aqui, nós divulgaremos com certeza. Deixemos sempre nosso e-mail, nossas redes sociais na descrição do vídeo. Agradecer a todos que se inscrevem no canal, que deixam seu like, que estão com a gente até hoje. As lives voltarão e os materiais de quadrinho nacional sobre os heróis nacionais para você conhecer também voltarão. Agradecer a todos que fazem parte do quadrinho nacional. Bem, galera, em 1992, especificamente no dia 18 de novembro, foi anunciada a morte do Superman. Se não me engano, foi na revista Superman 75. Eu fiz até um shot, né, aqui no canal esse mês falando sobre isso. Para o leitor de hoje, talvez não cause tanto impacto você comprar a edição da Eagle Moyes, ou o ônibus sobre a morte e o retorno do Superman, ou conseguir o formatinho, que eu tenho ainda em formatinho, a morte do Superman. Na época, isso causou um frisson mundial. Quando foi anunciada a morte do Superman, isso foi noticiado até no Jornal Nacional, né, fora as mídias impressas e físicas, e causou no leitor de quadrinho da época como aconteceria a morte de um dos ícones do quadrinho mundial até hoje. Todo mundo queria ler, queria saber quando chegava no Brasil. Antes, nós não tínhamos a Wizard, acho que antes já tinha a Wizard, não tinha a Wizard do Brasil. Nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos os blogs, nós não tínhamos canais geeks, nem nada. Nós nos informávamos esporadicamente, né, com matérias que vinham para fora, revistas que traziam matérias, acho que até a Wizard americana, que era publicada no Brasil na época, não lembro especificamente. Mas a morte do Superman causou um impacto muito forte na cultura geek nerd daquela época. O grande ícone, o herói mais poderoso de todo o quadrinho, que é o Superman, não existe outro, não existe um símbolo maior do que o Superman no mundo do quadrinho, gostando você ou não. E a morte do Superman causou esse impacto muito forte. E todo mundo comprou, foi à banca e leu e descobriu que era o vilão Apocalipse que matou o Superman. Houve uma comoção generalizada, que possivelmente acarretou com o retorno do Superman, que no Brasil saiu uma minissérie em 3 edições, entendeu? Que também talvez não causou tanto impacto quanto a morte foi, entendeu? Porque é diferente, nem a queda do morcego, nem Morte da Família, que também foi uma história muito legal, nem Crepúsculo Esmeralda e outras sagas que vieram com tragédias. Foi uma época que a DC fez muita tragédia nas suas histórias, porque as vendas estavam em baixa e muita tragédia aconteceu, muitas reviravoltas e coisa e tal. Mas até hoje, nenhum herói que chegou a morrer nos quadrinhos, acho que o único que chegou a morrer mesmo foi o Capitão Marvel, que até hoje não voltou, causou tanto impacto como a morte do Superman. Então, essa galera de hoje, que acompanha quadrinho, que compra encadernado, jamais, esse é o meu ponto de vista, jamais terá a mesma sensação, a mesma ansiedade que foi ler a morte do Superman.
Da época. Não, hoje em dia a gente já conhece toda a história e coisa e tal. Mas para a época foi uma coisa assim, tipo, quase que extraordinária. Todo mundo queria saber como o grande herói do universo dos quadrinhos iria morrer. Foi uma coisa chocante. Quem tem um quadrinho tem cenas de pancadaria e coisa e tal. E as coisas que se sucederam após a morte do Superman. Como isso mexeu com todo o universo de si, aquela coisa toda. E dificilmente outra morte, outro caos assim, mundial no mundo dos quadrinhos, causará o mesmo impacto. Eu acho que muito difícil, além da morte do Superman, outra história, outra saga, o Batman morreu, o Wolverine morreu, porrada de gente morreu, mas nenhum herói causou tanto impacto no mundo dos quadrinhos como a morte do Superman. É aclamado até hoje. O Zack Snyder tentou replicar, eu achei que não havia necessidade. E tem 2 animações da morte do Superman, que é uma do Bruce Timm, né? Legal. E outra já nos 952, que tem a morte e o retorno, que foi mais fiel à morte do Superman dos quadrinhos. Entendeu? Com esse tempo todo que já passou, eu duvido que um leitor de quadrinhos de hoje consiga ter o mesmo impacto e a mesma sensação que a morte do Superman causou em 1992. Eu duvido, pode ser a saga que for. O impacto que isso causou, você pode ler, pesquisar e ver um monte de coisa. Mas a morte do Superman ainda continua sendo um marco na história dos quadrinhos. Isso nunca mais vai se apagar. Você já leu a morte do Superman? Você já conversou com pessoas que leram a morte do Superman naquela época? Como foi, como aconteceu, como isso mexeu com a cabeça do leitor? Se você não conversou, procura um nerdola, converse com ele sobre isso, para você ver como foi tudo aquilo que aconteceu. E até hoje a morte do Superman, para mim, fora a Crise das Infinitas Terras, é a saga de maior impacto que já teve. A história de maior impacto que teve na história do quadrinho. Teve várias outras, mas a morte do Superman, sem dúvida, foi um evento que mexeu com todo mundo do quadrinho. Todo mundo do quadrinho. Fiquem todos com Deus. Esse aqui é o que você sentiu na época. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.